Boa tarde a todos. Nesse momento nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que Ele nos envolva na sua hora luminosa, nos trazendo muita paz aos nossos corações. O nosso tema, o Mestre e o Aprendiz. Jesus, nosso Mestre por excelência, nós, os aprendizes. Ao longo do tempo, ao longo da história, muitas pessoas conseguiram, com suas ideias, mudar o curso da política, da filosofia, da ciência e até mesmo da religião. Houve, no entanto, um homem que foi capaz não só de abalar os alicerces do pensamento, como também conseguiu alterar para sempre a trajetória da humanidade. Esse homem, claro, foi Jesus Cristo. E os seus ensinamentos geram frutos até os dias de hoje. Há mais de 2000 anos atrás, esse espírito da maior evolução espiritual que a Terra já pôde conhecer, esteve aqui entre nós, e com certeza não haverá outro de tamanha projeção, de uma personalidade e de uma inteligência incomparáveis. Nós podemos destacar alguns aspectos notáveis das suas atitudes. Quando se esperava que ele falasse, ele silenciava. Quando se achava que ele ia punir, ele perdoava. Quando se imaginava que ele ia ostentar os seus frutos, ele se mostrava humilde. Quando soube que ia ser preso, não fugiu. Entregou-se ao destino e à morte. Ele viu de perto a dor, a fome e a miséria. Mas manteve-se firme nos seus propósitos. Tamanha sua capacidade de gerenciar as emoções, que é considerado o maior símbolo da esperança, da dignidade, da compaixão e do amor. Apesar da vivência de Jesus, as pessoas daquela época não aprenderam a lei do amor, não entenderam a lei do amor. E talvez, quiçá, ou também com muita certeza, até nós ainda não a entendemos nos dias atuais. Basta observar o que acontece ao nosso redor. A proposta de amor feita por Jesus é uma proposta que define uma opção ética e dinâmica de fazer o outro feliz. E não importam qual seja a nossa religião, as nossas crenças, a nossa condição financeira, a posição social, não importa. A mensagem de Jesus, ela é universal. Fala ao coração de todas as pessoas. E o mais interessante é que ele não deixou nada escrito, mas certamente ele deixou gravado em nossas almas a sua lição de amor. Isso vem provar que Jesus não foi um teórico. Ele viveu intensamente tudo o que pregou. Aí nos vem a lembrança, alguns líderes religiosos, até mesmo espíritas, que falam muito sobre o que Jesus ensinou, mas não vivem o que Jesus viveu. É aquela história do discurso bem longe da vivência. Nós estamos convencidos da mensagem salvadora de Jesus, mas ainda não estamos convertidos ao seu convite. Talvez porque a humanidade esteja deixando de lado os seus ensinamentos, é que nós nos encontramos tão atribulados, com tantos problemas, com dificuldades,
deprimidos, angustiados. Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se a humanidade desse mais atenção aos ensinamentos do Nazareno. E o Dr. Bezerra de Menezes vem nos colocar, inclusive fiquei sabendo que hoje é aniversário de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, ele vem nos colocar que o Evangelho de Jesus é um manancial infinito de lições incomparáveis, que todos nós podemos buscar orientações para todas as áreas das atividades humanas. E a principal característica da liderança de Jesus é a suavidade e a leveza, com a qual ele exercia o seu ministério de amor, junto a todos aqueles que o buscavam, com o objetivo de aliviar as suas dores, lenir, diminuir as suas dores, ou minimizar o estado de opressão em que viviam. Jesus, em todos os seus ensinamentos, em toda a sua vivência, ele nos faz perceber a leveza e a suavidade. Por que que nós, muitas vezes, nos percebemos levando as nossas tarefas do dia a dia, junto aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, como um fardo pesado a ser carregado, como uma grande obrigação que temos que fazer? Por que que nós não conseguimos viver essa leveza e essa suavidade que Jesus nos ensina? Ele é nosso modelo e guia para ser seguido em todas as ocasiões. Qual o caminho para a gente conseguir chegar a essa leveza e essa suavidade de Jesus? Nós vamos encontrar as respostas para essas questões numa das mais belas passagens das falas de Jesus, no Evangelho de Mateus, anotada por Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Quando Jesus nos diz: vinde a mim todos vós, que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão, na questão 625, quando os benfeitores espirituais respondem a Kardec, ele pergunta, aliás, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, qual é o tipo mais perfeito que Deus deixou ao homem como modelo e guia? Os benfeitores simplesmente respondem: Jesus. Então Jesus é para o homem o modelo, o tipo de perfeição moral a qual a humanidade pode aspirar. Ele é, Deus nos ofereceu a todos nós como modelo e guia para nossas vidas. E sua doutrina é a expressão pura da lei do Senhor. Então Jesus é nosso modelo e guia. O que é ser modelo? O que é modelar-se a alguém? O que significa modelar-se a alguém? Modelar-se a alguém significa inspirar-se na conduta, na forma de ser, de sentir, de viver daquela pessoa. Enfim, em tudo que diz respeito àquela pessoa. Então, se Jesus é nosso modelo e guia, está na hora de nós nos debruçarmos sobre o seu Evangelho, procurar conhecer, estudar, saber, sentir as lições e vivenciá-las de coração. Quando ele diz, façamos uma análise dessa passagem. Quando ele diz: vinde a mim todos vós, que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós podemos entender esse vinde a mim
Não como a maioria das pessoas acreditam, que basta ir até Ele, ir até a pessoa, ao homem Jesus, e aceitá-lo como mestre, e que tudo está resolvido. Porque muitas pessoas, muitos de nós ainda acreditam que basta adotar Jesus em nossas vidas, que tudo será resolvido, todas as nossas dores serão aliviadas. Numa visão mais profunda, ouvinte a mim significa ir até o amor que Ele representa. Ir até Jesus é ir até o amor que Ele é, porque Ele é puro amor. É desenvolver este amor por nós mesmos, pela vida, pelo nosso próximo e por Deus. É o único caminho, o exercício do amor é o único caminho para nós desenvolvermos esse Cristo interno que está dentro de cada um de nós. É só através do amor que nós vamos nos libertar das dores, das opressões, dos sofrimentos causados por nós mesmos. Depois ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo tem muitos significados, mas aqui nesse contexto nós vamos entendê-la no sentido de poder. Então Jesus nos diz: tomai sobre vós o poder do amor. Tomai sobre vós o poder do amor, desenvolvendo a vontade de realização, de forma a exercitar o amor, quando formos trabalhar nas nossas tarefas do dia a dia. Utilizar a realização do amor para vivenciar a própria vida. Aqui nós temos que pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. Porque amor, nesse sentido que Jesus está nos colocando, não significa apenas sentimento. Amor não é apenas aquilo que nós sentimos pelo outro, mas como nós nos comportamos em relação ao outro. E isso está provado em várias passagens do Evangelho. Inclusive no livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, nos diz que é da divina lei que somente pelo amor o Espírito alcança a sua plenitude. E que é no trabalho de desenvolvimento do amor que o Espírito vai conseguir ampliar dentro de si esse sentimento através das várias expressões da fraternidade, da solidariedade, da amizade, do carinho, do afeto. Então vejamos, depois nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores espirituais nos dizem, no capítulo 11, quando eles vêm nos colocar, no item 4, que amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque envolve todos os nossos deveres que temos para com nossos irmãos. É um guia, é uma regra de conduta, esses ensinamentos, eles nos dizem, que nós devemos exercitar no nosso dia a dia, para que haja mais união, mais concórdia, mais paz entre os homens. E um estudo realizado por um professor de línguas, que ele estudou o Novo Testamento, quando ele vem nos colocar que o Novo Testamento foi originalmente escrito na língua grega. E que o grego tem 3 palavras que definem o amor. Uma palavra define o amor-paixão, a outra o amor fraternal e o outro o amor-comportamento. Aí ele nos coloca que todas as escrituras de Jesus, das mensagens, das passagens de Jesus, a única palavra encontrada quando se referia ao amor era a palavra ágape, que significa amor-comportamento. E isso vem nos provar uma passagem belíssima na Bíblia, em Coríntios 13, quando em essência ele nos diz assim: o amor é paciente e bom, não é arrogante nem orgulhoso.
O amor não se comporta de forma inconveniente. O amor não quer tudo para si. O amor não condena por causa de um erro cometido. O amor não se regozija com a maldade, mas com a verdade. O amor suporta todas as coisas, aguenta tudo, nunca falha. Aqui nessa passagem bíblica, nós vamos encontrar 8 comportamentos. Amor, comportamento. Paciência, bondade, respeito, abnegação, perdão, humildade, honestidade e compromisso. O que significa o amor paciência? Mostrar autocontrole, abnegação, dar atenção, atender às necessidades dos outros. Bondade, dar atenção, apreço, incentivo. O respeito, tratar a todas as pessoas como pessoas importantes. Tratar a todos como pessoas importantes. O perdão, libertar-se de ressentimentos. A honestidade, ser livre de enganos, qualquer tipo de engano, desde o mais simples. A honestidade, ser autêntico, sem pretensão. E o compromisso, sustentar as nossas escolhas. São esses 8 tipos de amor-comportamento que nós encontramos nessa passagem bíblica. Que nós vamos precisar para realizar muito trabalho e muito esforço. Porque nós vamos ter que deixar de lado as nossas vontades, as nossas necessidades para atender às necessidades dos nossos irmãos. Então, o poder do amor que Jesus nos fala é o amor comportamento. Não significa apenas como que nós sentimos pelo outro, mas como nós nos comportamos em relação aos outros. Aí nós podemos até entender quando ele nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Não é mesmo? Depois ele prossegue. Aprendei comigo. Aqui, ele está nos convidando para que aceitemos a condição de aprendizes, que tomemos a condição de aprendizes. Ele é nosso mestre por excelência e nos convida a sermos seus aprendizes. Qual é a condição de um aprendiz? É aquele que não sabe, que ignora, mas que vai fazer tantos exercícios quantos forem necessários até conseguir aprender. Desta forma, nós vamos nos exercitar no amor, na mansidão e na humildade, fixando em nossas memórias e internalizando no coração, até conseguirmos vivenciar essas virtudes. Aprendei comigo que sou manso. O que é ser manso? Ser manso é ser doce, meigo, sereno e suave. Características marcantes da personalidade de Jesus. Psicologicamente, a mansidão, ela gera 2 sentimentos fundamentais: a aceitação e a compaixão. A aceitação é uma virtude que nos permite percebermos que somos aprendizes ainda ignorantes, iniciantes, incipientes, mas que também temos uma grandeza dentro de nós. A aceitação não pode ser confundida com acomodação. A aceitação é uma virtude proativa, quer dizer, que tem movimento, que age, que faz com que nós reconheçamos a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo faz com que nós percebamos a nossa grandeza interior, que precisa ser trabalhada e desenvolvida. A compaixão também é uma virtude proativa que tem um aspecto positivo, porque ela significa empatia,
sentir o outro com o coração. Ela gera um sentimento de compreensão. Através da compaixão, que vai gerar essa empatia, nós vamos ter um sentimento de compreensão com aquelas pessoas que erram, sem, contudo, aceitar os erros dela. Importante é que nós nos lembremos de que os nossos erros estão aí para serem corrigidos e não punidos e nem condenados. Como aprendizes da mansidão, nós somos convidados a praticar muitos exercícios de aceitação e de compaixão para suavizar, amenizar, harmonizar os sentimentos de rebeldia e de revolta que ainda trazemos dentro de nós. E Jesus continua: sou manso e humilde. A humildade também é uma virtude proativa, que tem movimento, dinâmica. Ela nos permite percebermos as nossas limitações, que a nossa inferioridade ainda nos impõe. Mas também faz com que nós percebamos a nossa grandeza, os grandes potenciais que carregamos dentro de nós, como filhos de Deus que somos. Cada ser traz dentro de si um Cristo para ser desenvolvido. O exercício da humildade vai nos permitir desenvolver a paciência e a perseverança para nós nos mantermos, permanecermos na condição de aprendizes até que esse Cristo interno esteja completamente desenvolvido. No entanto, muitas vezes, devido ao nosso orgulho, que ainda nos caracteriza, quando nós sabemos um pouquinho a mais, ou achamos que as lições estão sendo aprendidas muito devagar, nós pensamos em desistir. Por isso a importância de nós praticarmos muitos exercícios de humildade para permanecermos na condição de aprendizes até alcançar a verdade que vai nos libertar. E Jesus diz: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Hoje, nós ouvimos muito falar em inteligência emocional, inteligência do coração. Aqui, Jesus já colocava essa necessidade para o aprendiz. Isso vem demonstrar a atualidade das sublimes lições do Evangelho. Quando ele diz que eu sou manso e humilde de coração, eu sou, ele diz. Isso significa a expressão plena desses sentimentos, porque ele os tem completamente internalizado dentro de si mesmo, o que o leva a vivenciá-los plenamente. Ele conseguiu integrar o saber e o sentir com toda a sua inteireza. E para nós, aprendizes de Jesus, aprendizes do amor, da mansidão e da humildade, para nós alcançarmos essas virtudes e as demais, nós precisamos trabalhar para superar 3 níveis. O nível do saber, a dimensão do saber, da dimensão do sentir e a dimensão do vivenciar. A dimensão do saber parece ser a mais fácil, porque quando nós não sabemos alguma coisa, nós vamos buscar o conhecimento, estudar, procurar aprender e passamos a conhecer. Por esta razão que muitas pessoas ainda acreditam que basta conhecer as lições do Evangelho, pronto, vamos passar a vivenciá-las. Se assim fosse, nós decoraríamos todo o Evangelho e as lições seriam vivenciadas automaticamente. Nessa postura, nós podemos decorar todas as palavras de Jesus e vamos fazer belos discursos, mas vazios de sentimentos
e sempre para os outros, porque não vamos conseguir falar com o coração. E Jesus foi muito claro, nenhum equívoco. O parâmetro é o coração. Então não basta pensar em decorar as lições do Evangelho. É preciso senti-las. O saber é fruto do pensar. Por essa razão nós precisamos refletir, meditar muito as lições que nós estamos estudando, para conseguir um dia senti-las e vivenciá-las. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nesse versículo, ele não está nos dizendo que é o conhecimento que vai nos libertar. Quem vai nos libertar é a verdade. E para alcançar a verdade, nós temos que buscar o saber, o sentir e o vivenciar. Por esta razão que a dimensão do saber não é assim tão fácil de ser superada, porque pressupõe uma maturidade espiritual para que se possa sentir e vivenciar essas virtudes. Para que a gente compreenda um pouquinho melhor o saber e o sentir, nós vamos fazer uma analogia. Façamos de conta que todos nós agora, neste momento, estamos dentro de uma casa, olhando para fora, para um jardim muito lindo lá fora, uma vidraça, uma janela envidraçada, bem grande, mas que ela está toda embaçada, ela está toda suja. Nós sabemos que lá fora o jardim está lindo, iluminado pela exuberância do sol, é uma manhã linda, ensolarada, o sol é quente, batendo nas flores, na grama, cobrindo toda aquela relva, gerando vida naquele lugar. Nós sabemos. Mas ali onde nós estamos, olhando para aquela janela, nós temos só uma pálida noção do que está acontecendo lá fora. Agora, se nós sairmos para fora, adentrarmos a esse jardim, nós vamos sentir o calor do sol em nossa pele, vamos sentir o perfume das flores, a maciez da grama, a brisa passando em nosso rosto, e passamos a vivenciar aquela exuberância naquela manhã ensolarada. Aí está a diferença do saber, do sentir e do vivenciar. Depois que nós sabemos, vem o sentir e o vivenciar acontece logo a seguir. Na dimensão do saber, basta que façamos reflexões. Agora, na dimensão do sentir, nós vamos precisar fazer muitos exercícios para sentir as virtudes que queremos desenvolver. E não é fácil desenvolver a dimensão dos sentimentos, porque para nós, ainda aprendizes, incipientes, principiantes, essas virtudes são apenas nomenclaturas. Os sentimentos superiores, como o amor, a mansidão e a humildade, ainda não fazem parte da nossa realidade essencial. Estamos ainda um pouquinho longe. Mas pelo conhecimento, nós vamos conseguir, vai nos permitir sentir o que essas virtudes representam na nossa vida. E pela observação e dedução, analisando, estudando, meditando, nós vamos começando a perceber o que é ser bom, o que é ser humilde, o que é ser amoroso, o que é ser manso, enfim, o que é ser virtuoso. E de exercício em exercício, nós vamos atingindo o nosso objetivo do sentir e do vivenciar. É uma tarefa difícil, vai um longo tempo, é um processo que emana muito tempo, mas que permite que um dia o aprendiz de hoje possa se tornar o mestre de amanhã. Um amanhã bastante distante de nós ainda, mas em conformidade com o que Jesus nos disse. Na verdade vos digo, aqueles que creem em mim poderão fazer todas essas coisas que eu faço,
e as farão muito maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus está nos dizendo que se nós praticarmos os exercícios do amor, da mansidão e da humildade, nós vamos encontrar descanso para nossas almas. Aqui, descanso não significa inatividade, porque não existe inatividade no universo. Descanso aqui significa serenidade. Nós precisamos acerenar os nossos corações das angústias, das inquietações, dos medos, das dores, da falta de fé, da falta de confiança no porvir. Precisamos acerenar os nossos corações para confiarmos mais na providência divina e fazer a nossa parte no que se refere à previdência humana, buscando a harmonização que é tão essencial para a nossa evolução. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Com o jugo suave de Jesus e sua forma amorosa de viver, de ser, praticando exercícios do saber, das dimensões do saber, do sentir e do vivenciar, nós vamos conseguir entrar num movimento de superação de todas as nossas dificuldades. Dificuldades essas que fazem a nossa vida tão pesada, tão oprimida. A característica essencial do aprendiz de Jesus é a suavidade e a leveza, com a qual ele deve permanecer sempre, em qualquer condição que esteja, em qualquer condição que seja convidado a trabalhar na vinha do Senhor, porque ele é um aprendiz do amor, da mansidão e da humildade. Então Jesus, nessa passagem, vem nos ensinar essa trilogia do amor, da mansidão e da humildade. E a doutrina espírita, através de Allan Kardec, nos ensina uma outra trilogia: o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Essas duas trilogias, elas estão intimamente ligadas, estão em completa sintonia. Quando nós falamos do poder do jugo de Jesus, o poder do amor, o amor está ligado intimamente ao trabalho. Porque qual é a definição que nós temos do poder do amor? Desenvolver a vontade de realização, de forma a exercitar o amor ao trabalhar nas nossas tarefas do dia a dia. Vivenciar o amor no nosso trabalho, na nossa vida do dia a dia. O trabalho é vida. Jesus já nos dizia: meu Pai trabalha até agora e eu também. A mansidão e a humildade estão intimamente ligadas com a solidariedade e a tolerância. Nós não podemos ser solidários se nós não vivenciarmos a humildade. Porque o orgulho vai nos colocar numa posição acima das outras pessoas. E quando nós nos sentimos acima dos outros, nós não podemos nos solidarizar com a dor do nosso irmão. A mansidão está ligada à tolerância. Só pode ser tolerante aquele que é manso de coração. Quando nós somos intolerantes e trazemos esses sentimentos de revolta dentro de nós não conseguimos praticar a mansidão. Então, nós vimos aqui que a principal característica, a principal tarefa do aprendiz de Jesus é a suavidade e a leveza, com a qual ele deve estar presente em toda a sua vida diária, em todas as suas atividades do dia a dia, seja na família, no trabalho, na rua, no meio social, aonde quer que ele esteja.
E para nós realizarmos esse mister, nós precisamos desenvolver o autoconhecimento. E não custa nada aqui relembrar a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos conclama essa tarefa. Porque conhecer-se a si mesmo é fazer um mergulho dentro de si, buscando as nossas más tendências e dominando-as e transformando-as em sentimentos superiores. Porque cada aspecto negativo nosso é uma energia onde está ausente a virtude essencial. Por exemplo, no orgulho está ausente a virtude da humildade. No egoísmo está ausente a virtude do altruísmo. Na ansiedade está ausente a virtude da serenidade. Vamos trabalhar, nos esforçarmos. Não seremos pessoas perfeitas, ainda não. Mas lembremos o que Allan Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Quando os benfeitores nos dizem: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. Não é fácil, mas lembremos Emmanuel. Não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, segue adiante, avança ainda que seja entre erros, trabalha constantemente, edifica sempre. Não permitas que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Recorda-te, a evolução espiritual é tarefa para dia a dia. Não há realização sem esforço. Silêncio para as injúrias, perdão para as ofensas. Recorda-te que os agressores são irmãos doentes. Não permitas que irmãos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes problemas e nem provocações. Estuda para aprender. Conserva o hábito da oração, que te fará a luz interior. Resguarda-te em Deus. Persevere o trabalho que Ele te confiou. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Segue auxiliando, age sem apego, que assim vencerás. Sejamos aprendizes de Jesus, porque Ele é nosso mestre por excelência. Que a paz esteja em nós. Agradecemos então a esta linda mensagem que a Rosemarie nos trouxe. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiou
ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.